Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 152. Continuando nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 2 capítulos, ou 2 entradas do livro 12 das Meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de número 3 e 4. A tradução de referência, como sempre, é aquela de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e também, como sempre, o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos é transcrito aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa anotado de si para si em mais 2 de suas meditações. Livro 12, capítulo 3. Há 3 coisas que constituem o teu ser: corpo, sopro vital e inteligência. Destas coisas, 2 são tuas, se considerarmos que te compete cuidar delas. Mas só a terceira te pertence realmente. Se separares de ti mesmo, isto é, do teu pensamento, tudo o que os outros fazem e dizem, tudo o que tu mesmo fizeste e disseste, tudo o que no futuro te preocupa, tudo o que, sem depender da tua vontade, procede do corpo que te envolve e do sopro vital que com ele nasceu, tudo o que o turbilhão exterior faz redemoinhar à tua volta, de modo que a tua força inteligente, liberta e purificada da fatalidade, viva livremente em si mesmo, praticando o que é justo, querendo o que acontece e dizendo a verdade, se, repito, separares da tua alma tudo o que deriva de desejos apaixonados, e o futuro e o passado, se te tornares semelhante à esfera de Empédocles, redonda e altiva na sua feliz estabilidade, se te exercitares em viver apenas o que vives, isto é, o presente, poderás, durante o que te resta de existência, até a morte, viver sem inquietações, nobremente e em perfeita harmonia com a tua consciência. É um trecho das meditações, é uma meditação que, por conta das condições que são colocadas, e por conta da enumeração de condições que são colocadas, melhor dizendo, me lembra um pouco aquele poema bastante famoso de Rudyard Kipling, né? Se, né? Se determinadas condições forem aceitas, tu poderás dizer que és um homem, né? Então aqui nós temos algumas condições que são colocadas de Marco Aurélio de si, para que ele, até o final dos seus dias, até o momento em que a morte lhe bater à porta, viva sem inquietações, viva com nobreza, viva com benevolência para com os demais e que viva a vida mais plena possível que é facultada a um ser humano. Há 3 coisas que constituem o teu ser: corpo, soma, né? Em grego, sopro vital, que é o pneuma, e a inteligência. Inteligência é nous. Aqui, no entanto, não é soma, é somation, isto é, corpinho, corpúsculo, corpo enquanto invólucro precário, pequeno, frágil, né? Então a vulnerabilidade do corpo está neste diminutivo. O sopro vital também aqui é diminuído, né? É um pneumation, portanto um soprinho, um sopro vital que também é débil, também é frágil. E o nous, não, o nous já ganha uma outra conotação e outros áreas, por assim dizer, pelo fato de se usar aqui o grau normal do substantivo. Destas coisas, 2 são tuas se considerarmos que te compete cuidar delas. Isto é, 2 são tuas porque colocadas sob a tua custódia. Não são propriamente tuas, são concedidas sob a tua guarda. Esta é a ideia. Esta é uma ideia muito caracteristicamente estoica, né? O corpo é, evidentemente, algo que depende apenas em parte da nossa interioridade, porque nós podemos querer, desejar ardentemente que o corpo sempre se mantenha saudável e ainda assim ele poderá vir a adoecer. Nós queremos talvez nos manter para sempre jovens ou pelo maior tempo possível e ainda assim a velhice inexoravelmente nos debilitar as forças. A mesma coisa com o sopro vital, a mesma coisa com o pneuma, os espíritos, né? Este ar que entra e sai a todo momento do nosso corpo,
sobre o qual nós temos um controle que é apenas parcial, precário, apenas em um determinado momento. Algo muito interessante dito por Alan Watts, que é um grande introdutor, né, do budismo e de filosofias orientais no Ocidente, é que o tipo de meditação oriental, hindu e budista, por exemplo, quando pede que o indivíduo preste atenção ao seu sopro vital, preste atenção ao movimento da sua respiração, uma das ideias é que ele se coloque em conexão com aquela espécie de zona cinzenta. Eu estou parafraseando, ok? Ele diz as coisas de uma maneira mais breve, muito mais brilhante do que isto aqui. Mas você se coloca numa zona cinzenta em que você compreende, né, aquela mistura de voluntariedade e involuntariedade que são o próprio que lhe dá a vida. Então você compreende que a sua vida, sobre a qual você tem um controle precário, mas alguma coisa, independe de você. Aquele movimento que em geral é feito sem atenção passa a ser feito de maneira atenta, e a partir daí isso é capaz de comunicar ao indivíduo aplicado uma certa calma, qualquer coisa do tipo. Eu estou parafraseando, ele diz as coisas de maneira muito mais interessante. Destas coisas duas são tuas se te considerarmos que te compete cuidar delas, mas só a terceira te pertence realmente. Nous e logos acabam sendo palavras mais ou menos intercambiáveis, né, no vocabulário das meditações. Então o logos é a racionalidade, é a mente, é a inteligência. Nós já vimos na meditação anterior que o logos que tudo governa observa apenas aquilo que é racional nos seres humanos, observa apenas o hegemonicon. Então existe aí uma zona de grandes intersecções entre esses termos todos, entre logos, nous, hegemonicon. Está se falando de uma interioridade inteligente, racional, que é vista como aquilo que há de melhor no ser humano, que é vista como aquilo que efetivamente distingue a nossa espécie de outras que existem aqui nesta terra, né? Se separares de ti mesmo, agora começa a enumeração ou o elenco de condições para que a vida, a mais plena possível, se realize. Se separares de ti mesmo, isto é, do teu pensamento, a ideia de que nós somos muito dependentes do que pensamos. Quando nós pensamos em algo bom, nós nos tornamos, por assim dizer, esta coisa. Quando nós pensamos em algo ruim, nós nos tornamos, por assim dizer, esta coisa. Que é a ideia de que uma atenção ao pensamento, às nossas faculdades de julgar e rotular as coisas, é algo importantíssimo, né? Se você separar de ti mesmo, do teu pensamento, tudo que os outros fazem e dizem diz respeito a essas pessoas, não a você, né? Tudo o que tu mesmo fizeste e disseste, algo que está no passado. Você não pode mudar nada daquilo, né? Nada do que você disse, nada do que você fez. Então qual é o sentido de um remorso, fundamentalmente? É um envenenamento retardatário, digamos assim, né? Tudo o que no futuro te preocupa, que também o futuro é algo que é incerto, não está dado, o que está dado é o presente, né? Tudo o que, sem depender da tua vontade, sem depender da tua interioridade, procede do corpo que te envolve, né? Aqui a ideia de que mente, inteligente, né, e corpo são coisas que têm uma certa separação. Portanto, o que aflige o corpo não necessariamente deve afligir a mente e vice-versa, né? E do sopro vital que com ele nasceu, que nasceu com o corpo, são coisas que não nos são dadas. Então nós não escolhemos o corpo que nos é dado, nós não escolhemos nossa aparência, nós não escolhemos nosso estado de saúde, nós não escolhemos, enfim, se somos altos ou baixos, gordos ou magros, né, se somos negros, amarelos ou brancos, não escolhemos nada disso. E esse sopro vital nos é concedido por um período X de tempo também, enfim, de um modo geral, não se escolhe esse período X de tempo. Tudo o que o turbilhão exterior faz redemoinhar à tua volta, né? Então há uma ideia de que tudo gira muito rapidamente à nossa volta, de que as coisas mudam de maneira frenética em torno de nós mesmos, mas nós não precisamos nos identificar com esta exterioridade.
esta exterioridade está lá, aqui dentro é outra coisa. Há uma separação, um fosso, né, um decalagem entre essas coisas, que o estoicismo ensina a ser praticado. Né? E de modo que tua força inteligente, liberta e purificada da fatalidade, viva livremente em si mesmo, praticando o que é justo e querendo o que acontece e dizendo a verdade, praticando o que é justo, querendo o que acontece e dizendo a verdade, de um certo modo praticando as três áreas da filosofia, as três disciplinas por elas determinadas. Praticando o que é justo, isto é, a virtude social por excelência, portanto estamos aqui no domínio da ética, né? Querendo o que acontece, isto é, aceitando as regras do jogo natural tais como elas são, desejos e aversões, portanto, adequados àquilo que efetivamente acontece e pode acontecer, domínio da física, e dizendo a verdade em primeiro lugar para si mesmo. Dizendo a verdade em primeiro lugar ao reconhecer a exterioridade tal como ela é, sem colocar nesta exterioridade, pegar nesta exterioridade, colar nela rótulos que derivem das nossas próprias obsessões, ambições, enfim, problemas. Né? Então, algo que nos atinge não precisa ser identificado com um mal, nem com um bem. É possível colocar esta coisa no campo dos indiferentes, e isto é dizer a verdade em termos estoicos. Então aqui as três disciplinas, disciplina da ação, disciplina do desejo e aversão, e disciplina da percepção ou do julgamento, estão aqui presentes. Né? Então, estar liberto, estar da maneira mais inteligente colocado no mundo é uma condição para algo que será anunciado mais à frente. Né? Se, repito, separares da tua alma, da tua interioridade, da tua parte interior, tudo o que deriva de desejos apaixonados, das paixões, né? Sofrimentos causados por desejos, e o futuro e o passado, porque o futuro e o passado são instâncias que nós não estamos vivendo, fundamentalmente. O passado ficou para trás. Como Sêneca diz, está morto. E o futuro é incerto. Portanto, fundamentalmente, se nós formos muito honestos conosco do ponto de vista existencial, uma das primeiras coisas que nós devemos reconhecer de nós para nós mesmos é que vivemos no presente. O que não quer dizer, efetivamente, que fazer planos não tenha valor, ou que consultar o passado não tenha valor. Mas veja, tudo isto tem valor enquanto capaz de motivar algum tipo de ação que seja a melhor possível no presente. Então, um plano que seja inexequível não tem valor nenhum, assim como um remorso relativamente ao passado é algo que só pode envenenar a vida. Né? Se te tornares semelhante à esfera de Empédocles, redonda e altiva na sua feliz estabilidade, mais uma vez nós vemos esta menção a tal esfera de Empédocles como a imagem que melhor representa uma alma bem equilibrada, bem feita. Né? Ele já tinha mencionado esta esfera de Empédocles lá no livro 8º, 41 e em 11:12 também. Se te exercitares em viver, né? Se te exercitares em viver, como ele diz aqui, apenas o que vives, e não o passado e nem o futuro, né? Então, uma atenção centrada naquilo que você está fazendo. Neste momento você está prestando atenção a uma explicação das meditações de Marco Aurélio, então faça com que estas explicações que aqui estão sendo dadas sejam absorvidas da melhor maneira possível ou criticadas da melhor maneira possível, se essa for a sua opção, enfim, a sua maneira de ver as coisas. Né? Isto é o presente. Né? Então, o que se vive é o presente, fundamentalmente. Né? O que se vive é este lapso de tempo entre dois abismos, entre dois imensos fossos, né? Que são de igual inacessibilidade. Poderás, durante o que te resta de existência, que mais uma vez Marco Aurélio deixando claro que ele já tinha ultrapassado uma quantidade considerável de anos para a expectativa de vida do seu momento, até a morte, viver sem inquietações, né? Viver ataractos, sem tarahé, sem perturbação, né? De maneira
a buscar, a cultivar a ataraxia, e eumenos, eumeneia como a benevolência aqui, com nobreza, nobremente, e em perfeita harmonia, em perfeita paz, com a tua consciência. Evidentemente estamos falando do daimon, daimon, que é o nome que se dava a uma espécie de espírito intermediário e que ficava entre as almas humanas, as interioridades humanas e as almas dos próprios deuses que governavam tudo quanto existia. Portanto, uma espécie de interface pela qual essa inteligência dos deuses, ou essa vontade da natureza, usem aí o termo que quiserem para denotar o incomensuravelmente grande, complexo e harmonioso, enfim, a interface pela qual esta exterioridade harmoniosa se impregnava no interior. Esse daimon. Então, viver em harmonia com o teu próprio daimon, com a tua própria guia que lhe é dada. 4. Muitas vezes me tem causado assombro, interessante o fato de Marco Aurélio usar aqui uma forma da primeira pessoa. Então, e esta é uma das melhores meditações, aliás. O fato de cada um ter por si próprio um amor muito maior do que pelos outros. E, no entanto, ter em menos conta a sua opinião sobre si mesmo que a dos outros. Se um Deus tutelar ou um mestre sensato ordenasse a um homem que nada concebesse ou pensasse sem o dizer imediatamente e em voz alta, esse homem não suportaria tal ordem nem um só dia. De tal modo respeitamos mais a opinião dos outros sobre nós do que a nossa própria. Esta é uma observação muito arguta, muito interessante por parte de Marco Aurélio, e é uma daquelas perplexidades meio paradoxais que são externadas de si para si, evidentemente, nas meditações. E o que me chama a atenção também, como eu já disse, é que não é uma nota que o exorte a fazer alguma coisa na forma da segunda pessoa. É uma observação muito própria e o uso da primeira pessoa acentua este fato. Muitas vezes me causa assombro o fato de cada um ter por si próprio um amor muito maior do que pelos outros. Isso é óbvio, A chamada oikeiosis é muito maior no nosso caso do que pelos outros, E, no entanto, ter em menos conta a sua opinião sobre si mesmo que a dos outros. Isso é interessante. Se nós temos um amor próprio, é claro que podemos voltar lá ao Rousseau, que fazia a diferença entre o amor de si e o amor próprio. Mas, enfim, se nós nos amamos, por que é que nós damos tanta atenção a que os outros dizem que nós somos? Isso é paradoxal. Se um Deus tutelar, se um Deus, se uma figura aí que fosse um guia para nós, ou um mestre sensato, ordenasse a um homem que nada concebesse ou pensasse sem o dizer imediatamente em voz alta, quer dizer, nenhum tipo de filtro. Tudo que você pensa, você diz imediatamente em voz alta, inclusive sobre os outros, inclusive todos aqueles pensamentos e impressões muito mesquinhos que você tem a respeito dos outros. Imagine não ter esse filtro, dizer imediatamente isso. Parece que algumas pessoas que são acometidas da tal da síndrome de Tourette têm isso em algum nível, não tem filtro, dizem o que pensam de maneira livre. Eu me lembro daquele filme O Mentiroso, que apesar de ser com Jim Carrey, é bastante engraçado. Mas enfim, não ter esse filtro, dizer tudo o que se pensa a todo momento. Ninguém suportaria uma coisa dessas, porque, evidentemente, nós temos alguma deferência pelos outros ou pela imagem que os outros vão construir a respeito de nós mesmos. Ninguém suportaria uma questão assim. Ninguém suportaria uma injunção dessas ou uma sugestão como essa. De tal modo, respeitamos mais a opinião dos outros sobre nós do que a nossa própria. De tal modo, o que os outros pensam é mais caro para nós do que aquilo que nós mesmos pensamos, cada um de si mesmo. Muito bem, uma belíssima reflexão de Marco Aurélio Antonino, aqui como a meditação de número 4 do livro 12, e nós continuamos nosso PLMMA no próximo vídeo.
Um abraço, até mais. Tchau.